Pernas e pés inquietos, unhas roídas, medos e angústias. O que parecem sintomas comuns do dia a dia podem ser os primeiros sinais da segunda doença mental mais comum do planeta. A psicóloga Viviane Viana explica os motivos pelos quais muitas pessoas têm ansiedade, mas levam anos para começar a tratar. A população entende que ter momentos de ansiedade, ela seria natural. Então, por exemplo, eu estou na véspera de uma viagem, no meu dia do meu casamento. Então, a gente visualiza assim, não, essa preocupação é preciso mesmo ter, porque são eventos importantes da vida. Eu acabo constituindo ou justificando ou acreditando que aquilo é natural, e aí leva-se um tempo muito grande para a pessoa entender que ela já está com sintomas de ansiedade. Levou um tempinho para Thay entender que precisava de ajuda. Ela conta que o quadro de ansiedade que evoluiu para depressão surgiu ainda na infância. A estudante revela que o problema fazia com que ela tivesse dificuldades para lidar com qualquer coisa que fugisse da rotina. Meu pai faleceu quando eu era muito pequena e eu fui uma criança que tive muitos sinais de depressão. Então eu tive momentos da minha vida em que eu pensei em suicídio, eu tive momentos da minha vida em que eu cheguei a me machucar, mas eu não entendia por quê. A criança nunca entende por quê. O psiquiatra Pablo Canales conta que existem vários fatores que podem desencadear a ansiedade além de acontecimentos traumáticos e que é preciso ficar atento a eles. Temos que buscar a causa da ansiedade, que pode ser genética, pode ser uma questão biológica, a alteração em alguns neurotransmissores, pode ser uma questão também patológica, um problema de tireoide, um problema na suprarrenal, que pode alterar o nível de cortisol, o nível de tiroxina, que cria um certo tipo de alterações que podem piorar essa ansiedade, essas crises de estresse agudo. E é aí que mora o perigo. A Thay conta que, com o passar dos anos, a ansiedade começou a fazer parte da vida dela e os sintomas ficaram mais intensos. A estudante revela que, por causa do problema, teve prejuízos e restrições para algumas atividades diárias. Uma prova que ia ser daqui 2 meses me deixava preocupada durante os 2 meses. Eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir, ou eu dormia muito, ou eu comia muito. Ou eu tinha dores de estômago absurda, eu começava a vomitar, eu tremia, eu tinha taquicardia, eu suava muito, eu sempre suei muito, porque qualquer coisa já me deixa em pânico. Os sintomas eram tão fortes que ela vivia passando mal. Chegou a fazer uma bateria de exames que nunca deram em nada. O diagnóstico? Transtorno de ansiedade. Mas esse não é o único distúrbio emocional que afeta o dia a dia das pessoas. Alguns sintomas da ansiedade são inclusive bem parecidos com a crise de pânico. Para saber a diferença entre transtorno de ansiedade e a crise de pânico, o Dr. Pablo Canales dá um exemplo bem simples. Então, vamos fazer uma diferença muito simples, tá? É medo que não me deixa avançar. Por exemplo, eu estou num ônibus, está cheio de pessoas e de repente eu começo a passar mal, começo a suar as mãos, começo a ter palpitação, falta de ar, o ar não passa, uma mão está apertando a minha garganta, eu não consigo respirar, começo a suar frio, começo a pensar, vou morrer, alguma coisa em algum momento vai acontecer comigo. Isso é uma crise de pânico. Tá? A crise de ansiedade eu não vou conseguir chegar lá, o que será que vai acontecer? Eu estou chegando tarde, o ônibus não vai, esse motorista não vai apertar o acelerador. Ai, como pode? Eu fico nervoso. Pois é, para piorar tem gente que prefere se automedicar a procurar orientações de um profissional. A gente pode ouvir opiniões, mas a gente precisa ter a orientação de quem estudou. Você precisa ir na consulta. Precisa mesmo. Ainda bem que a Thay fez o tratamento direitinho e conseguiu controlar bastante o quadro de ansiedade. Ela conta que não está totalmente livre do problema. Prova disso é que a boca começou a tremer durante a entrevista. Mas ela já consegue ter uma vida mais tranquila, seguindo também algumas dicas preciosas. Eu começo a beber mais água, eu começo a fazer caminhada, ou faço alguma coisa que eu gosto. Por exemplo, leio um livro. Eu vou encontrando válvulas de escape que me ajudam a extravasar minha ansiedade. Outro exercício muito importante é o da respiração.
a gente, na verdade, com o passar do tempo, a gente respira da maneira equivocada, né? Na maioria das vezes, pessoas que têm atividades, né, musicais, que tocam instrumentos ou cantam, elas respiram da maneira correta, que é através do diafragma. Então, a ideia de fazer movimentos de respiração pelo diafragma tende também a colocar equilíbrio em todo o aspecto do corpo, tanto do batimento cardíaco, tanto como a oxigenação. Então, ter essas ações geralmente ajudam muito dentro dessa condição. Depois de sentir na pele os piores momentos das crises de ansiedade e conseguir dar a volta por cima, a Thay dá uma dica importante para as pessoas que conhecem alguém com um problema. Você não estar sozinho, eu acho que é a coisa mais importante para uma pessoa que tem algum transtorno, algum problema emocional, sabe? É você sentir que você não está carregando esse fardo sozinho, que você não está trazendo o mundo nas costas. Tem alguém dizendo, não, calma, deixa eu dividir com você, segura na minha mão que vai dar tudo certo.